pessoal, eu sou o professor Eduardo Nascimento e quero muito agradecer por estar presente nesse evento tão grandioso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição e saúde mental, como temos esse alicerce tão importante nessa relação entre o corpo e a mente. Bom, eu sou enfermeiro, sou mestre e doutor em psicanálise e sou graduando em psicologia. Então trago aqui uma ligação muito importante na nossa necessidade de entender muito sobre saúde mental, sobre como diversos comportamentos que a gente tem interferem de forma positiva ou de forma negativa, né, na nossa saúde mental, e como muito do que a gente acaba absorvendo, né, muito do que a gente acaba consumindo tem também uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não se dá conta, a gente não entende ou a gente não conhece alguns aspectos que podem ter responsabilidade positiva ou uma responsabilidade negativa quando a gente fala do nosso corpo. Então a nutrição ela desempenha um papel essencial, então traz aqui como algo bastante específico e importante quando a gente fala sobre níveis de serotonina, níveis também de dopamina, que vão ajudar a regular esse humor, a motivação, essa sensação de bem-estar, trazendo aqui para a importância de hábitos alimentares mais saudáveis, para que nos eleve ainda mais esses hormônios que nos proporcionam muita qualidade de vida, trazendo aqui também um aporte necessário para que a gente tenha uma relação melhor com o nosso corpo, com a nossa mente e estando envolvido nesse cenário da alimentação. A alimentação ela traz memórias afetivas, né? Que são super importantes e nos traduzem bem em diversos momentos, né? Em diversas camadas. E quando a gente aplica essa colocação afetiva com a produção de qualidade de vida, responsabilidade que a gente tem a nível da nossa própria qualidade de vida, nessa perspectiva de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento com mais qualidade e nessa manutenção desta máquina, né, do nosso corpo, o corpo e a mente, unicamente falando, a gente vê quão importante é o alimento. E como eu falei no comecinho, muitas vezes a gente não se dá conta, muitas vezes a gente não dá o protagonismo a este ator tão importante que é o alimento e como ele é também tão necessário, né, na nossa logística diária. Quanto a alguns nutrientes importantes. A gente tem aqui as vitaminas, né? A vitamina B, vitamina D, por exemplo, minerais como zinco, magnésio, são cruciais para a função cerebral. Eles ajudam na produção de neurotransmissores que regulam o humor e a cognição. Então, já começamos aqui a dar alguns alertas em relação às vitaminas e minerais. E como isso tem uma colocação bastante importante da nossa base de humor, de como a gente vai enfrentar esse dia, de como a gente vai precisar produzir esse dia, de como isso vai refletir positivamente na minha qualidade de sono, né, no meu horário de sono, nas minhas questões laborais, da forma que eu acabo respondendo também a tudo que acontece na minha logística diária. Então, as vitaminas e minerais são essenciais aos níveis de organização, né, das taxas específicas para que a gente conduza ali a nossa dinâmica diária com bastante qualidade. Quanto aos macronutrientes essenciais, temos aqui as proteínas, os carboidratos, as gorduras saudáveis, que vão ser aqui pilares que fornecem a energia necessária para o funcionamento mental e emocional adequado. Então, se a gente entende que essa junção da alimentação saudável, de um corpo saudável e de uma qualidade de vida física e mental, a gente já ganha muito. A gente já começa a trabalhar questões positivas para o nosso presente e também para o nosso futuro. Mas mesmo assim eu ainda vejo que a gente ainda precisa de mais informação. Por mais que tenhamos algumas bases mais clássicas de informação, muitas vezes a informação ela não chega como um concreto, né?
Tá, importante a gente ter uma base de minerais, vitaminas, mas quais são esses ganhos mais específicos que a gente tem? Será que essa comunicação ela chega de forma horizontalizada para todos os públicos? Né? Quem mais ganha com isso? Como a gente tem uma resposta a nível dessa primeira base de idade, nesse caminhar para um crescimento, né, de pré-adolescente a adolescente, e a gente já colocando a perspectiva desse adulto para uma base de envelhecimento. Né? Como que a gente tem essa resposta? Porque se houvesse essa comunicação mais clara, objetiva, horizontalizada, talvez poderíamos ter outros cenários quando a gente fala dessa relação do ser humano com o alimento, né? E a informação salva, a informação é importante, e para a gente, enquanto profissional de saúde, é essencial que essa comunicação ela chegue em todos os públicos. Em relação aos antioxidantes e essa saúde cerebral, temos aqui pontos importantes relacionados ao estresse oxidativo, que vai estar prejudicando também todas as nossas bases, né, dessa saúde cerebral, protegem as células do cérebro e melhoram a função cognitiva. É importante a gente falar sobre isso também nessa perspectiva, novamente, desse envelhecimento saudável, novamente dessa saúde laboral, de tudo que está sendo ali trabalhado para a adaptação de melhores resultados. Não adianta a gente só realizar as manutenções, né, para esse aprimoramento físico a nível da academia, das atividades físicas e por aí vai, se a gente não pensar também nessa perspectiva que o cérebro ele vai envelhecer. Que as nossas funções neurais elas precisam estar organizadas, porque o processo de envelhecimento chega para todos os órgãos. E não adianta a gente pensar somente uma perspectiva, né? A gente olhar somente ali algo específico sem esquecer das demais funções, dos demais órgãos, porque nós temos todo um sistema que funciona e que deve funcionar com qualidade, para que a gente obtenha a máxima deste complexo aqui, né? Dessa máquina que é o nosso corpo humano. Então temos que ter maiores esclarecimentos, né, sobre tudo isso. Quanto ao impacto na saúde mental, a gente pode falar aqui muito em alguns pontos importantes relacionados a como uma dieta deve ser, como não deve ser, como essa orientação alimentar deve ser ou não deve ser. Logicamente, a dieta ela vem com uma base de uma prescrição de um profissional responsável que entenda desse conceito. Então, aqui seria mais ou menos alguns comportamentos que a gente poderia ter ou não ter que acaba atrapalhando muito a nossa qualidade de vida, tá? Então, só para deixar bem claro que a ideia aqui não é a gente prescrever dieta alguma, mas trazer um conhecimento sobre a importância de alguns cuidados específicos. Dieta é para ser prescrita por um profissional habilitado. Então, como não deve ser feito? Passar fome, comer o que não gosta, se alimentar por não ter comido o que gosta, se lamentar, desculpa, né? Por não ter comido o que gosta, se culpar após comer muito, compulsão alimentar e comer escondido. Então são comportamentos que nos traz uma base de culpabilidade que não é interessante. E muitas vezes quando a gente traz aqui esse lamento, a gente pode pensar em um comportamento mais de transtornos alimentares, que consequentemente vamos ter a apresentação de outros transtornos, de outras apresentações. A mesma coisa de você passar um tempo prolongado sem trabalhar essa alimentação, a parte dessa compulsão também alimentar, que é classicamente um transtorno alimentar. Então são questões específicas atreladas, né, que quando a gente fala de alguns transtornos mentais, um puxa o outro, um vem com a apresentação clássica em conjunto, que nos deve sim ter um alerta relacionado a como eu me relaciono com esse alimento, pelas escolhas, pelo momento da alimentação e pós-alimentação. Então, basicamente, como deveria ser? Uma alimentação balanceada e equilibrada, comer aquilo que gosta frente à necessidade nutricional também,
porque nem sempre a gente vai comer somente o que a gente gosta. Quando a gente fala nessa perspectiva de funcionalidade nutricional, e dessa debilidade nutricional também. Então, talvez uma outra forma de consumo, uma outra forma de preparo. Então, são pontos importantes para a gente rever em relação à forma que a gente pode consumir também. Então, às vezes a gente não gosta daquele alimento pelo aspecto que ele apresenta ou pela forma que a gente sempre aprendeu a consumi-lo. Então, utilizar novas maneiras, novas técnicas, novas inovações, né? Melhor dizendo, pode ser bastante importante quando a gente tem algum declínio nutricional e está sendo ali importante o consumo de alguma questão específica, né? De algum alimento específico, e a gente pode ter esse ganho por essas adaptações. Não fazer uma restrição alimentar, mas sim uma reeducação alimentar. Tudo que a gente tira de uma forma muito abrupta, o organismo ele vai sentir falta, né? Então, até mesmo as práticas de redução de danos, seja de substâncias psicoativas, seja de um processo da alimentação, isso tem que ser feito de uma forma muito gradativa, porque o organismo ele vai sentir falta. E muitas vezes, quando a gente tenta fazer essa retirada de forma abrupta, a gente pode chegar em um ponto dessa compulsão alimentar, porque a gente vai se lamentar por ter exagerado quando chegou aquele momento de ter vontade de comer aquele alimento. E nem sempre a gente conseguiu comer só um pedaço, né? Só uma fração menor. E aí a gente tem um comportamento de comer em demasia. E esse comer em demasia vem com algumas questões ali condicionadas ao arrependimento, às ações da indução de vômito, a apresentação de ansiedade, de depressão, entre outras questões dos transtornos alimentares. Então são questões que não são interessantes na relação saúde e alimentação, mas que a gente precisa falar para que tenhamos mais conhecimento e dos riscos também condicionados. Porque tudo isso é como a gente vai se relacionar na melhor maneira com o alimento. O alimento ele não tem que ser aqui o carrasco. É como a gente melhor pode se relacionar com ele. Fazer atividade física, aí entra muito para atividade que nos proporcione qualidade, que a gente tenha a satisfação em realizar, que a gente não tenha tanto peso, que não seja nada danoso, que não seja nada que nos mutile, mas que a gente tenha uma satisfação, porque todo o processo de construção e de adaptação vai ser um processo de maior qualidade. E quando a gente internaliza esse processo de maior qualidade, tanto a orientação de uma nova alimentação, né, dessa reeducação alimentar, com as práticas de atividade física, vamos ter ganhos imensuráveis. Mas tudo isso também de uma forma gradativa, porque mesmo a atividade física sendo algo que a gente vai estar ali orientando para mais de 99% de toda a população, ela também precisa ser organizada para cada um desses inseridos. Porque é tudo muito subjetivo, atividade física é bom, ótimo, é bacana, ok. Mas qual a necessidade de cada um? Qual a forma de adaptação de cada um? Qual o processo de cada um? Então tudo isso também tem que ser acompanhado para que tenhamos os resultados fidedignos ao que a gente espera. Curtir o progresso, saber quando a gente fez um bom resultado, valorizar esse bom resultado, mitigar os pensamentos ruins ou até mesmo não valorizar aqueles momentos que a gente acha que poderia ter sido melhor, que a gente não conseguiu fazer por um dia corrido, tudo ali em sua máxima, mas sempre valorizar os pequenos passos, sempre valorizar as pequenas conquistas. Isso faz com que a gente continue nessa caminhada, nessa perspectiva, né? Vislumbre ainda coisas maiores. Então é a gente se prender mais aos pontos positivos do que as dificuldades, do que os achismos, do que as barreiras, né? As pedrinhas que vamos encontrar no meio do caminho.
e valorizar cada grama perdida frente à perspectiva de uma redução de gordura negativa, né? De índices negativos. Frente à diminuição de lipídios, entre outras questões. É ter uma relação bacana com a balança. Se nós estamos com a necessidade dessa redução, nessa possibilidade de ganho de massa magra, para obter maior qualidade de vida, né? Redução exatamente dessa gordura abdominal, valorizar cada passozinho é importante. Mesmo que seja mínimo, isso responde um máximo frente ao compromisso que você está tendo e os resultados positivos que vai estar também agregando à nossa saúde mental. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quanto à relação entre dieta e estresse, a gente tem aqui uma ideia que uma dieta saudável ela pode reduzir os níveis maiores de estresse, vai promover uma resposta mais eficaz nessa situação. Temos aqui alguns nutrientes também que são bastante específicos e vão valorizar aqui os pontos tanto do humor quanto da resiliência. Aqui eu falo do triptofano, que é um aminoácido ótimo para o nosso organismo. Nós já temos um quantitativo de triptofano, porém, quanto mais a gente vai amadurecendo, vamos ficando num processo de envelhecimento, esse quantitativo desse aminoácido ele vai diminuindo também em sua concentração. Mas a gente pode ter tanto de forma formulada, tá? Quanto com a inserção de alimentos específicos e que eles aumentam esse quantitativo de triptofano. Logicamente, nos respinga aqui em resultados positivos relacionados ao humor e uma melhor qualidade de vida, de qualidade de sono, de alguns graus também de ansiedade. A gente consegue uma organização mais adaptável frente à organização do aminoácido no organismo. Ovo, amendoim, ervilha, grãos, abacate, banana, os laticínios, né, trazendo aqui como um queijo, o salmão e o atum, batata, feijão, gergelim. Então é só a gente buscar o que é em concentração de triptofano, o que está dentro das minhas condições financeiras e a melhor forma de adaptação, de consumo frente à minha logística do dia. Então são pontos que a gente pode levar em consideração. Por mais que tenhamos aqui uma situação econômica que o cenário não está tão favorável quando a gente fala de todo mundo estar de uma forma horizontalizada, organizado a nível nutricional, né? Se a gente pode ter essa preocupação, esse cuidado, resultados positivos com a alimentação, eu acho interessante a gente pesquisar, sim, possibilidades que casem com a situação econômica, com o meu cenário logístico de dia, em relação às minhas questões laborais e que vão estar, né, tendo resultados positivos tanto para mim quanto no cenário de trabalho, quanto na finalização desse dia, na obtenção dessa qualidade de sono. Alimentos que vão melhorar também esse humor, eles trazem aqui alguns são clássicos, necessários e buscados por muitos em alguns momentos específicos, né? Principalmente para quem está ali naquele período de desorganização hormonal. Então, chocolate, por exemplo, nozes, peixes que tem um percentual de gordura interessante, eles vão aumentar esse nível de serotonina, vai estar ali proporcionando essa sensação desse bem-estar, vai estar aqui trazendo algo bastante importante para a diminuição dessa sintomatologia negativa de uma depressão mais leve e trazer também uma maior organização em relação à sintomatologia negativa dessa ansiedade mais leve também. Então, sendo leve, moderada ou grave, a orientação alimentar, muitas vezes a mudança alimentar, ela vai ser solicitada pelo profissional que acompanha, alguém dentro dessas condições patológicas dentro da saúde mental, porque não é só um medicamento, não é só a fórmula, é um medicamento, é o processo da terapia,
é um ajuste da alimentação, é uma prática de atividade física, tudo isso tem a sua importância. Então, entender sobre a alimentação organizada, entender sobre o poder dos alimentos para uma melhor organização física e mental é essencial em todos os profissionais que vão estar aqui responsáveis, né, nessa orientação ou nessa prescrição da dieta frente a um profissional específico para isso. Então a gente tem aqui as amêndoas, o leite, ou as outras bases dos laticínios, melancia, laranja, maçã, abacate, banana, mel, ovo, peixes, os carboidratos, a aveia, as folhas que tem a coloração mais esverdeada, alguns grãos também aqui, como a soja, alguns que a gente viu no slide anterior e agora a gente está vendo também uma outra classificação aqui. Então tudo é importante, né? A gente conhecer o alimento e trabalhar esse potencial de importância desse alimento. Quanto aos efeitos de uma alimentação equilibrada, a gente traz aqui uma contribuição positiva frente a essa saúde mental. A combinação adequada desses nutrientes ajuda a manter a energia, melhora o foco e regula melhor essas emoções. Vai estar tudo dentro de uma necessidade frente à logística laboral que a gente precisa ter dentro dessa vida social que a gente tem. E tudo isso vai ser de uma resposta mais positiva. A gente não vai conseguir isso de uma mudança da noite para o dia. Então ela é gradativa. Da mesma forma que um suporte medicamentoso ele precisa de uma adaptação do corpo, de um período de adaptação, essas mudanças também serão de forma gradativa. E a gente precisa começar a ir avaliando ali quais são os comportamentos que o meu corpo começou ali a mudar, que ele começou a indicar comportamentos positivos que me levam à certeza que todo passo a passo foi seguido de uma forma correta, coerente e os resultados estão sendo aparentes, né? Então são pontos que a gente precisa pensar sobre e também se avaliar, se autoconhecer, porque isso é fundamental nesse processo de construção. Então nessa ideia aqui, para concluir tudo de forma bastante coesa, a relação entre nutrição e saúde mental é clara. Alimentos ricos em nutrientes influenciam positivamente o bem-estar emocional, destacando a importância de uma dieta equilibrada para uma mente saudável. Então a gente entende que o corpo e a mente, ela tem que falar, essa linha, ela tem que falar a mesma língua, né? O mesmo segmento. E as questões sociais, as mudanças, muitas vezes nos colocam em um ritmo que a gente se preocupa mais com a produção ou com essa alimentação para eu não ficar com fome do que uma organização de uma alimentação para ser mais nutritiva à realidade que eu enfrento. Então a gente coloca aqui um pedido de maior consciência aos resultados específicos que eu almejo ter, tanto de organização física, que consequentemente também vai representar uma melhora nessa questão cognitiva, nessa produção da minha saúde mental, quanto na elevação dessa própria condição mental. Então organizar o corpo e organizar a mente são bases fundamentais quando eu trabalho a qualidade de vida. Então a gente trouxe aqui hoje uma ideia de conexão de como a alimentação ela vai favorecer positivamente algumas condições relacionadas à nossa saúde mental. Então que a gente tenha a curiosidade de vasculhar nossa casa, saber o que a gente tem na nossa despensa e o potencial que esse alimento tem, o potencial que esse alimento pode ter. Que a gente se autoconheça, né? Se autoavalie para saber quais são os pontos que a gente precisa lapidar, onde que a gente precisa melhorar, a forma que a gente pode melhorar e como esse alimento pode favorecer. Então são bases fundamentais. O conhecimento é fundamental em todo esse processo. Deixo aqui para vocês
O meu contato de Instagram, tá? É do .nnt, onde eu falo um monte sobre saúde mental e qualidade de vida. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder falar sobre saúde mental, de poder falar sobre algumas curiosidades específicas também dentro desse mundo da saúde mental, que é um mundo bastante interessante, cheio de camadas e que a gente pode aprender muito quando a gente se permite. Então, eu quero agradecer a vocês que estão passando aqui para acompanhar essa fala. Vocês que estão acompanhando também aqui todos os outros encontros desse evento tão maravilhoso, tão especial, que foi construído de forma tão cuidadosa para que vocês tenham as melhores experiências possíveis, tá? Então, novamente, meu muito obrigado por todos que estão aqui, a todos que estão aqui acompanhando e também a oportunidade de estar aqui apresentando essa fala nesse evento. Então, novamente, muito obrigado.